O Real Madrid acabou de ser novamente derrotado no Campeonato Espanhol por 2-1 e adivinha, o Mbappé conseguiu a proeza de perder outro pênalti. Simplesmente o segundo pênalti perdido por ele em 3 jogos. E como foi também a segunda derrota do clube em 3 jogos, justamente nos 3 em que o Vini não atuou, na coletiva pós-jogo o Ancelotti falou sobre a falta absurda que o brasileiro vem fazendo e também sobre essa fase ruim do Mbappé que não acaba nunca. Inclusive, para quem está acompanhando as palavras dele a cada partida ruim do Mbappé, vai ver que com base no que ele disse hoje, a paciência tá realmente acabando. E pelos comentários nas redes, ele não é o único. A torcida do Real também não aguenta mais esperar. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar como o Ancelotti e a torcida do Real reagiram a mais esse fiasco do Mbappé e eu vou querer saber a sua opinião sobre toda essa polêmica. Pois é, pessoal, parece que da pior maneira possível, o Real Madrid tá sendo obrigado a entender que o dono do time é o Vinícius Júnior. São 3 jogos sem ele até aqui e o time já perdeu 2. Uma para o Liverpool por 2-0 e outra agora hoje para o Athletic Bilbao. E o pior é que com a derrota de hoje eles perderam a chance de encostar no atual líder Barcelona e com um jogo a menos. Ou seja, caso vencessem hoje e vencessem esse jogo a menos, seriam líderes mesmo em meio à ótima temporada que o clube blaugrana vem fazendo. Mas o pior, sem dúvidas, é o futebol jogado. O Real simplesmente não consegue fazer um jogo que os torcedores possam olhar e dizer: caramba, hoje o time jogou demais, amassou o adversário. Com o Vinícius Júnior em campo, que tem absurdos 12 gols e 8 assistências em 18 jogos até aqui, o desempenho já estava mais ou menos e parecia que o Real podia ser batido por qualquer time grande ou mediano. Agora, sem ele em campo, parece que literalmente qualquer equipe pode vencer o time merengue. E o mais engraçado é que na última semana o Ancelotti deu uma entrevista e falou que o Mbappé estava mais confortável na esquerda e que o Vinícius Júnior poderia ser muito perigoso pelo meio, ou seja, querendo dizer que agora a posição vai ser do francês e pronto. Nesse dia eu fiz um vídeo e disse então que se ele conseguisse apresentar um bom desempenho na esquerda nesses 6 jogos que o Vini ficará de fora, muito provavelmente quando o brasileiro voltasse seria obrigado sim a jogar como atacante centralizado e ver o Mbappé jogar pela ponta esquerda. Mas do jeito que tá indo, eu acho que só se o Real Madrid for realmente louco de trocar o Vini mesmo quando ele voltar. O francês já perdeu incríveis 13 grandes chances só nessa temporada da La Liga. Nenhum outro jogador de nenhum outro time até aqui perdeu mais do que 10. Não adianta mais tentar esconder, a fase dele é péssima. Testaram como atacante centralizado, não deu certo. Deram a desculpa que ele estava fora da posição de origem. Agora Vinícius Júnior se machucou, jogaram ele pra esquerda e vem sendo um fiasco após fiasco com 2 pênaltis perdidos em 2 partidas que ele foi horrível. Pra você que não viu então, se liga aí nos lances de hoje com ele perdendo o pênalti e até fazendo um gol, mas impedido de novo. O que eu quero dizer é que esse Mbappé é mais ou menos. E então após o jogo, o Carlo Ancelotti deu uma entrevista e comentou dizendo: nós competimos bem, é estranho perdermos tantos jogos na temporada, mas ao mesmo tempo temos que reconhecer que uma temporada como a última não acontece em todos os anos. É claro que uma equipe como o Real Madrid está sempre buscando vencer, mas nenhum time no mundo consegue vencer todos os campeonatos, como fizemos na última temporada em todos os anos. Não podemos esquecer também das ausências de peso. É uma das temporadas com mais lesões e sem Carvajal e Militão já estava sendo difícil. E então perdemos também Vinícius Júnior por algumas semanas. Qual equipe no mundo conseguiria manter o nível na ausência de um dos melhores jogadores do mundo? Um jogador que cumpre um papel vital. Sem Vinícius, Carvajal e Militão perdemos muito, mas seguiremos competindo como sempre fazemos. Mbappé não está nem perto do seu melhor, mas precisamos dar tempo a ele. Ele está se adaptando. Ele está sim muito triste. Não podemos julgar todo o jogo dele baseado no pênalti perdido. Como eu já disse, é uma situação que pode acontecer com qualquer um. E assim como Vinícius e Bellingham, ele continuará sendo um de nossos cobradores oficiais. Então se no sábado tiver outra oportunidade e sem Vinícius em campo, eu mesmo decidirei de acordo com as circunstâncias entre Kylian e Bellingham. E como eu disse, se você vem acompanhando essas entrevistas pós-jogo do Ancelotti quando o Real Madrid perde, pôde ver que ele nitidamente está perdendo a paciência com essas atuações ridículas do Mbappé. Basta ver que na última, quando o Real foi derrotado para o
Liverpool na Champions League e ele também perdeu o pênalti, o Ancelotti tinha dito algo do tipo: precisamos manter a confiança, todo mundo aqui acredita que ele ainda vai se provar e fazer coisas maravilhosas pelo Real Madrid. E hoje, como vocês viram, ele já foi mais agressivo e deixou bem claro que o Mbappé não está nem perto do seu melhor. E essa raiva crescendo nele não é à toa, afinal muitos portais na Espanha estão afirmando que por conta dos péssimos resultados do Real até aqui nessa temporada, o clube já discute internamente a possibilidade de demitir o treinador italiano. Ou seja, ele sabe que a chegada do Mbappé tirou todo o equilíbrio do time e que isso pode acabar sendo motivo de sua demissão. Afinal, eu já expliquei aqui no canal várias vezes como o presidente Florentino Pérez é simplesmente vidrado nesse francês e muito provavelmente não aceita que o problema é ele, não o Vini ou o Ancelotti. E daí você já tira também como as decisões do Real vêm sendo absurdas nessa temporada. Por exemplo, já estamos no começo do mês de dezembro, ou seja, chegando quase no quarto mês completo de temporada e o Endrick até aqui só teve 136 minutos em campo, e ainda assim fez 2 gols e deu uma assistência. E mesmo diante desse desempenho pífio do Mbappé, ele quase nunca tem chance. Inclusive, por conta disso, há muitos boatos na Espanha também afirmando que o brasileiro ex-Palmeiras tem grandes chances de ser emprestado agora em janeiro para ter mais tempo de jogo. Não dar quase nenhuma chance a ele já seria algo bizarro. Agora, algo mais do que bizarro é colocarem o Mbappé para jogar na ponta esquerda do Vinícius, o que aconteceu sim no último jogo que o Vinícius esteve em campo. E para terminar, o absurdo dos absurdos seria o Mbappé fazer todas as partidas horríveis enquanto o Vini está lesionado, como já está acontecendo, e ainda assim quando o brasileiro voltar ele ser obrigado a jogar no meio. Aí é pra acabar, porque será um recado claro que não importa o desempenho, não importa a hierarquia, não importa nada se quem manda no clube quer o Mbappé na esquerda. E como eu disse, não é só o Ancelotti, a torcida do Real já tá cansada também. Esse usuário compartilhou a foto do Mbappé perdendo o pênalti e escreveu: 7 anos esperando o Mbappé pra isso? E aí nessa mesma postagem, que como você pode ver, inclusive gerou muito engajamento, veio vários outros espanhóis comentando: se liga, 200 milhões de bônus e 8 anos implorando para que ele chegue e ele não é melhor que Mariano Dias. Vai terminar igual o Hazard. Agora sim eu entendo porque o PSG nunca foi capaz de ganhar uma Champions com o Mbappé. O problema do Madrid é o Mbappé. Ele veio para prejudicar o ambiente do Madrid. Florentino foi procurá-lo e o esperou por 7 anos e os outros jogadores sabem disso. É por isso que Carlo não o tira, porque eles o expulsam de Madrid sem mais nem menos. Algumas páginas brasileiras que cobrem o Real também escreveram: Bellingham tem que ser o cobrador oficial na ausência do Vini Júnior. Mbappé vive uma fase horrível, já perdeu o segundo pênalti pelo Real Madrid. Era importantíssimo para trazer a gente de volta ao jogo, assim como o último. Inacreditável, não dá para acreditar nisso. Mbappé vive uma fase terrível, não tem como negar isso, gente. Horrível esse momento dele. O próprio Mbappé também compartilhou uma foto em suas redes e escreveu: resultado ruim, um grande erro em uma partida onde cada detalhe conta. Assumo total responsabilidade por hoje. Um momento difícil, mas é o melhor momento para mudar essa situação e mostrar quem eu sou. Pois é, pessoal, a coisa tá feia por lá. E agora eu quero saber de você. O que você acha que vai acontecer quando o Vinícius voltar? O Real vai ver que ele é o dono da ponta esquerda e deixar ele jogar por lá normalmente? Ou você acha que ainda assim o clube vai cometer o grave erro de deixar o Mbappé jogando por lá mesmo com o brasileiro em campo? Se isso acontecer, na sua opinião, o Vini deveria deixar o clube no final dessa temporada? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. Que Deus te abençoe e valeu!